Olá! O dia de hoje promete. Após a votação do inquérito das fake news, aonde teve 10 votos a favor para tornar o inquérito legítimo e um voto contra, que foi do Marcos Aurélio, nesse vídeo iremos falar sobre as Forças Armadas, Polícia Federal e um pouco do Senado. No dia de ontem, após a votação, as Forças Armadas enviaram para os ministros do Supremo Tribunal Federal uma seguinte carta que eu quero ler para vocês nesse instante. Essa carta que as Forças Armadas enviaram, quando me refiro às Forças Armadas, aqueles da reserva, né, de modo geral, da Marinha e Aeronáutica e do Exército Brasileiro. Eles falam da seguinte maneira: nós, militares e civis, Forças Armadas, representantes da sociedade brasileira, verdadeiros destinatários e guardiões da Constituição Federal, indignados com os rumos ameaçadores que se descortinam para a nação, fruto da escalada irracional de manobras pouco republicanas, a exemplo da tentativa que se desenvolve nesse momento para a cassação da chapa presidencial vencedora, produzidas por casuísmos e entendimentos contraditórios à segurança das garantias institucionais e dos direitos humanos. Unimos-nos aos brados dos diversos grupos de cidadãos patriotas que decidiram identificar-se e passar a externar sua repulsa, utilizando-se de manifestos endereçados à cúpula dos poderes legislativo e judiciário, indignados com os recorrentes ou com as recorrentes atitudes lesivas aos interesses do país. A sociedade já não suporta assistir diariamente à divulgação de atos do Legislativo e do Judiciário para inviabilizar os planos do Poder Executivo destinados à recuperação econômica e moral do Brasil. Investidos da autoridade outorgada pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, cláusula petra da Carta Magna, ombreamos com o Presidente da República, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, eleito democraticamente por mais de 57 milhões de votos de brasileiros, para expressar, por intermédio do único meio gratuito e democrático de que dispomos, as redes sociais, as quais Vossas Excelências tentam criminalizar. Um enérgico repúdio por sermos governados dissimuladamente por grupos inescrupulosos, formados por cidadãos eleitos com um único voto, concedido por conveniência ou nepotismo, em cumplicidade com parlamentares que não honram os diplomas conferidos por seus eleitores. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Foi o manifesto, nesta quinta-feira, das Forças Armadas para o Supremo Tribunal Federal. Agora vamos acompanhar o que vai acontecer acerca deste enérgico repúdio que os militares, Exército, Marinha e Aeronáutica enviaram para o Supremo Tribunal Federal.
a gente vê exatamente o que está acontecendo no nosso país. Ministro do Supremo Tribunal Federal, eles querem governar o país. Eu quero ver eles ir para a rua e pedir voto para ser eleito. Quem seriam os malucos que votaria nesses 11 ministros, né, ali do Supremo Tribunal? Uma atitude das Forças Armadas enviando uma carta, enviando uma fala que eles não estão de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. A direção, a governabilidade do presidente, as Forças Armadas, acredito eu, que mediante essa manifestação, enérgico repúdio, eles tomarão uma atitude, né? Tomarão uma atitude democraticamente. Olha, esse pedido, esse inquérito das fake news, que é o inquérito da censura, até a Polícia Federal já discorda do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ler o que a delegada enviou para o Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira passada, dia 16, houve um pedido de busca e apreensão, uma ordem de busca e apreensão pelo senhor Alexandre de Moraes, que é o relator do caso das fake news, para cumprir um mandato de busca e apreensão solicitado, né, em 21 pessoas. A delegada, ela escreveu dizendo: a delegada Denise alegou risco desnecessário à estabilidade da instituição ao pedir ao ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, a postergação ou até o cancelamento da ação. Vocês veem que nem a Polícia Federal concorda com este ato. Porque querendo ou não querendo, é um ato criminal. E o Supremo Tribunal está fazendo tudo no nosso país, querendo governar, querendo mandar em tudo, e o Senado não toma as devidas providências. Existe no Senado, só do ano de 2019, 18 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os mais mencionados no pedido de impeachment é o senhor Dias Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes. Agora, o senhor Davi Alcolumbre sentou em cima desses pedidos de impeachment e não faz absolutamente nada. Senhor Davi Alcolumbre, o povo está cansado. O povo já não aguenta mais. O povo está sofrendo. Gente, na declaração ali, na votação desse inquérito, para tornar o inquérito legítimo, para vocês terem uma ideia, eu vi o ministro Barroso falar que não é mais só no âmbito do Supremo Tribunal Federal agora é no Brasil inteiro, através da internet. Então quer dizer que se eles estiverem numa praça, ouvir uma palavra que não gostou, eles podem na mesma hora acionar a PF contra o cidadão. Isso é um absurdo. Então quer dizer que já que é pela internet agora, né, aproxima eles do Supremo, da sede do Supremo, então se eles estiverem fora do país e eles ouvirem alguém falar sobre eles, eles vão acionar a polícia lá fora do país? Isso é um absurdo. O senhor Barroso não está batendo bem das ideias. Não está batendo bem das ideias, porque a internet não é só no Brasil. A internet é no mundo. No mundo. Então eu quero deixar aqui, de antemão, nesse momento, né,
Eu quero deixar a minha continência ao ministro Marcos Aurélio por não ter votado a favor desse inquérito da censura. Do inquérito da censura, não é inquérito das fake news. Se fosse legítimo esse inquérito, não precisava de votação. Como que eles vão tornar algo legítimo votando? A Constituição nos dá direito de liberdade de expressão. Não são a decisão dos supremos ministros, né, que vai dizer o que nós temos que falar. Então, houve no ano de 2019 18 pedidos de impeachment contra todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Observam que não é contra o Supremo, é contra os ministros do Supremo. Contra os ministros do Supremo. E o senhor Davi Alcolumbre sentou em cima. Brasileiros iniciaram um abaixo-assinado para pressionar o Senado a dar andamento nos pedidos de impeachment do STF, que não são poucos. São muitos pedidos de impeachment. Só em 2019, como eu já falei para vocês, foram 18. Fora 2020. Olha o que o povo diz. Resultante da vontade de homens e mulheres brasileiros que se organizam como pessoas físicas, clamando por verdade e justiça, preocupados com os desvios jurídicos praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Improbidade e desvio tais que atentam contra a Constituição do Brasil e afetam a segurança jurídica nacional. Olha, para vocês terem uma ideia, o artigo de número 53 não está sendo respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Lá fala sobre a inviabilidade dos parlamentares. E terça-feira passada, dia 16, foram 11 parlamentares, sendo 10 deputados e um senador. Até agora não vi uma manifestação do senhor Davi Alcolumbre e também não vi uma manifestação do senhor Rodrigo Maia. Bater continência para aqueles que merecem continência e o nosso respeito. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para de ser covarde e age em favor do povo. Rodrigo Maia, para de ser covarde e age em favor do povo. Está sendo rasgada a Constituição Federal. E o presidente do Senado está omisso. E o presidente do Congresso também não estão fazendo nada. Tomem atitudes de presidentes do Congresso e presidente do Senado e agem. Antes de encerrar, quero ler um versículo da Bíblia que fala exatamente sobre o que nós queremos. E diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. Davi Alcolumbre, mantende o juízo, mantende o juízo e fazei justiça. É o que o povo clama, é o que o povo pede, para que a Vossa Excelência possa estar fazendo isso. Tá? Deus abençoe a todos e fiquem na paz.